Pessoal da música, somos muito gratos a Deus por vocês. Você não sabe como o pessoal agradece se eu não precisar tocar o violão? Esse é o ponto, né? É uma noite especial. Nós estamos juntos, primeira noite de acampamento, sexta-feira. Que Deus nos dê ainda mais uma noite, né? Depois já é o domingo, vamos ter a noite lá na igreja, mas que Deus nos abençoe nesse tempo, possa falar aos nossos corações como Ele tem falado. Quero agradecer aqui, eu vou tentar não esquecer, mas às vezes eu esqueço, né? Então eu vou tentar agradecer algumas questões, depois se agradece lá a Maria. Maria está responsável pela cozinha, então a nossa comida está muito, muito boa e você pode agradecer a ela. Também a Vitória está cuidando aqui atrás do barzinho, tem o melhor suco de maçã ali. Pode chegar lá, tem que tomar à vontade, tá bom? É pago, mas pode tomar à vontade. Agradecer a Tainá. Tainá fez essa questão aqui, né? Como que seria o nome, né? Esse portal, decoração. Não sei como couberam tantas bexigas no carro, né? Vocês trouxeram, mas ela acabou fazendo esse muito bom. Obrigado, Tainá, Glaciele também fizeram, tá bem bonito. Todo ano a gente comemora, nessa época do ano, o aniversário da igreja, aqui de Dourados, e esse é uma celebração também do aniversário, né? Agradeço também o Wesley. O Wesley instalou esse aqui, essa iluminação. Nota aqui, tá outro padrão, né? Outro padrão aqui, padrão Energisa, e sem levar choque, hein? Incrível, né, Wesley? Dessa vez saiu ileso. Mas agradeço também a ele por isso. Agradeço o pessoal lá, o Ari e a Vanessa trouxeram os instrumentos, treinaram, né? À tarde foi muito bom. Temos muitos instrumentos, olha lá, temos violino, flauta transversal, piano, flauta doce, e também tem o Elvésio ali. Ele é o cara que fica ali com o violão. Né? Isso. Mas muito bom ter vocês aqui. Agradeço o pessoal que veio de longe. Quantas horas, Ellison, vocês fizeram de lá aqui? 5 horas e 20. Geralmente a gente gasta 7, né? 7 horas. Você tem uma ideia da diferença aí. Né? Os meninos chegaram aqui com o cabelo tudo para trás. Mas obrigado por terem vindo de tão longe. A gente também gosta muito de ir até Três Lagoas. Esse ano vai ter o acampamento lá, né? E a gente faz um esforço danado para ele, que é esse ano. É uma viagem longa, mas vale cada segundo, cada minuto. A gente realmente tem um tempo muito bom. Esse ano passado nós não pudemos ir, mas mandamos a Júlia, né, Júlia? A Júlia foi lá e foi muito bom. Mas agradeço a vocês têm ajudado bastante. Esse é um acampamento de todos. A gente sempre pede, o pessoal participa. Agradeço bastante a minha esposa Tabé, que está andando ali. Ela nunca senta, ela só está andando, vendo uma questão, uma outra questão, e isso tem sido uma grande bênção, né, para a gente. Mas vamos começar cantando. Hoje a gente vai cantar alguns hinos, e vamos começar cantando o número 12 mais 1, A Deus demos glória. A Deus demos glória com grande fervor. As pessoas que viviam antes de Cristo não podiam cantar isso. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. Eles levam Cristo para frente, né? Mas nós podemos olhar para Deus e dar glória a Ele com grande fervor, porque Ele nos deu seu Filho bendito por todos nós. Ele concede sua graça a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Vamos cantar bem forte essa música com todo o nosso coração, e vamos crescendo, e no coro vamos explodir no exultai, exultai, e vinde todos louvar. Acorde o irmão que está do seu lado, tá bom?
A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Vamos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Somente as mulheres. Homens, herança dos céus, com os santos em todos, comprou Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos colocar em pé. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia. Amém. Amém. Ainda em pé, convido o nosso irmão Samir. Samir pode fazer uma oração e agradecer a Deus por esse tempo, pedindo a bênção dele pela nossa noite. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, abertos para te adorar, abertos para escutar a tua palavra, abertos para levar a sua mensagem àqueles que ainda não te conhecem ainda. Pai, que o Senhor abençoe esta noite, abençoe a vida de cada um aqui presente, abençoe este acampamento, que nós possamos sermos edificados, que nós possamos levar o seu amor e a sua misericórdia a quem precisa também. Senhor, te pedimos também que aqueles que não puderam vir, que também possam ter um pouco do momento do Senhor. Aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor possa confortá-los e trazê-los de volta para perto de Ti. A sua misericórdia dura para sempre. É assim que eu oro, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Nosso acampamento também teve um tempo bom de preparo. E agradecer ao Samir pela questão digital, né? Semanas e semanas conversando, ajeitando, para nós termos
um site bom, o landing page muito bom. Então, obrigado, Samir, por esse trabalho. Foi algo grande. E como está sendo gravado, eu vou agradecer também. Tem pessoas no Canadá que olharam para o nosso acampamento e falaram: nós vamos contribuir. Se alguém precisar, se alguém não puder ir, a gente vai pagar. Tem pessoas que estão pagando também, né, estão ajudando esse evento. A dona Alice está ajudando. Agradecer ao tio Herman, que tem feito essa ponte também, né? Então, tem muitas pessoas que têm nos ajudado. Eu vou colocando aqui ao longo da nossa programação. Nós vamos cantar ainda um hino bem gostoso de cantar, um convite à adoração, número 7. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. O que significa aleluia? Louvado seja o Senhor. É isso que é aleluia. Vinde, cristãos, cantai, louvado seja o Senhor, assim seja, amém. Vamos cantar esse hino, número 7. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. De todo o coração, com fé e gratidão, cantai com devoção, aleluia, amém. Alegres com fervor, aleluia, amém. Rendei a Deus louvor, aleluia, amém. Ele nos guiará, sempre nos guardará, nunca nos faltará, aleluia, amém. Vozes venham erguei, aleluia, amém. Com toda a sua grei, aleluia, amém. Oh, adorai a Deus, sempre vós filhos seus, na terra e lá nos céus, aleluia, amém. Amém. Esse é um hino que o pastor Weber está aqui, a gente estudou no seminário, né, na mesma época, a gente cantava sempre assim, toda semana, não tinha como não cantar, mas de fato não é um hino tão conhecido para os irmãos, a maioria não conhece ainda, a gente está aprendendo, mas já estamos pegando, já estamos acostumando com o hino. E vamos cantar agora sim um hino que nós não conhecemos ainda, né? Eu conheço. O pessoal treinou, é um hino bem simples, é o hino número 10. Cristo, nós te adoramos. Tudo bom, Milton? Joia.
Muito bom ter o Wilton, a Mayara aqui também, né? Vamos cantar Cristo, nós te adoramos. Essa música, ela faz parte de uma série de hinos que repetem a mesma frase. Geralmente você tem 4 linhas na música, você repete a primeira, a segunda e a quarta, e na terceira você insere algo diferente. Então a primeira diz: Cristo, nós te adoramos, com gratidão te louvamos. A segunda: Cristo, nós te adoramos, com gratidão te louvamos. Então vem ao período de tensão da música: pois pela sua morte sobre a cruz remiste o mundo. Então volta para Cristo, nós te adoramos, com gratidão te louvamos. Bom? Essas músicas são feitas para que você possa cantar até sem a letra. Se o pessoal começar a cantar, você já sabe o que vai acontecer depois, né? Mas vamos então cantar esse hino. É um hino mais leve, mais lento, mais meditativo. Um hino de gratidão a Cristo. Cristo, nós te adoramos, com gratidão te louvamos. Cristo, nós te adoramos, com gratidão te louvamos, pois pela sua morte sobre a cruz remiste o mundo. Cristo, nós te adoramos, com gratidão te louvamos. Cristo, nós te adoramos. Mais uma vez. A gente vai no finalzinho ali do pois pela sua morte sobre a cruz remiste o mundo, a gente vai segurar um pouquinho para entrar no final, tá? Cristo, nós te adoramos, com gratidão te louvamos. Cristo, nós te adoramos, com gratidão te louvamos, pois pela tua morte sobre a cruz remiste o mundo. Cristo, nós te adoramos, com gratidão te louvamos. Cristo, nós te adoramos. Esse é o hino incrível, um hino muito abençoado. E agora temos um tempo mais de avisos. Hoje à noite vamos ter algo especial, crianças. O que vai ter? Trilha. Tomara que tenha. O tio Ellison, o pastor Ellison, ele está ali doido para sair com vocês daqui a pouco. Ele tem economizado a voz dele o dia todo. Eu fui conversar com ele, ele falou: não posso falar agora. Estou economizando minha voz para daqui a pouco fazer a trilha. Nós vamos sair, vamos caminhar, vai ser uma trilha noturna, certo? Isso é depois, não se desespere, é depois da janta. Não fique desesperado, é mais no final da noite, mas vamos ter isso, uma atividade especial. Então, prepare seu coração a isso, as suas pernas, né? E é muito assustador. Muito assustador. E aqui do lado é o exército. Já não preciso falar mais nada. Mas a gente vai ter isso. Eu queria reconhecer aqui algumas questões. Só vou arrumar isso aqui. Som. Parou o volume aí? Como está o volume aí? Desligou. Oi? Desligou aí. Espera aí. Alguém encostou na tomada. Do Wesley. Aí. Ei, Júnior.
bom. Eu achei que tivesse acabado a pilha, eu coloquei uma Duracell, eu falei, agora até a Duracell está me abandonando, né? Mas não me abandonou. Era outra pessoa. Mas obrigado, o Júnior está ali. Quero reconhecer algumas questões aqui. Vamos ver qual é a nossa diversidade geográfica aqui hoje, né? Quero saber quem é de Campo Grande. Campo Grande está aqui. Muito bem. Bem-vindos. Campo Grande trouxeram 2 vans, né? Eu avisei, falei para vocês não virem em vans, mas vocês vieram. Mas trouxeram 2 vans. Quem aqui é de Maracaju? Olha lá. Vários de Maracaju. Naviraí. Naviraí. Está ali, bem representado. Quem é de Três Lagoas? Olha lá, bastante de Três Lagoas. Quem é de Dourados? Aqui. Várias pessoas. Obrigado, querido. E quem é de... Tem gente de São Paulo, de Curitiba aqui, não tem? Quem veio de Curitiba? Ali. De Curitiba tem também. E tem alguma cidade que eu não estou lembrando? Cidrolândia. Cadê? Quem é Cidrolândia? Hã? Tá certo. E temos ali o irmão Ari, da Paraíba. Boa. O irmão Wilson do Rio de Janeiro. Aê. A Rejane. Então temos uma diversidade geográfica muito boa. Agradeço a todos que vieram e fizeram esse esforço. Nós estamos fazendo um circuito no estado de eventos. Temos aqui em Dourados, daqui a pouco temos em Três Lagoas, na Páscoa temos em Campo Grande, e assim a gente fica tendo essa comunhão gostosa com os irmãos, numa base regular, né? E seguindo, claro, o preceito bíblico de 3 festas obrigatórias ao ano, né? Então, isso não deixa de ser bíblico. Mas vamos continuar cantando. Pedir para... deixa eu ver aqui para quem que eu vou pedir uma coisa. Pedir para a Catarina. Catarina, pode buscar um copo d'água para o papai, por favor? Muito bom. E enquanto isso, você vai abrindo aí no número 16. Esse eu tenho certeza que você conhece. 16. Eu tenho certeza que a sua fé e o seu amor estão muito bem firmados no Senhor. Cantar em nada ponho a minha fé. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor,
estão firmados no Senhor. Assim que o seu claro soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. A gente vai cantar mais um hino antes da mensagem. E vamos finalizar com o número 21. Fiel, eterno e santo amor. Um hino novo, um hino bem gostoso de cantar, e no qual nós nos deleitamos ao lembrar do amor de Cristo por nós. Contigo cearei. Deus os abençoe nessa noite através dos louvores. Obrigado aos irmãos que tocaram. E faltou uma cidade. São Paulo. Opa, Indaiatuba. Opa. Muito bem, temos vários de Indaiatuba. Convido o pastor a chegar. O pastor Weber falou essa manhã sobre sermos ousados no Evangelho. Sermos ousados em seguir a Cristo de uma maneira real, contemplando o que Ele de fato fez, e esperamos ser abençoados pela continuidade desse estudo. Pastor, por favor, obrigado, pode usar.
crianças. Obrigado, crianças. Crianças podem sair até 10 anos. Alô, som, testando. Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite. O João Paulo foi um bom amigo de seminário, porque ele sempre leva consigo esse bom humor, né? O João literalmente perde o amigo, mas não perde a piada. E como aluno novato no seminário, foi tão bom poder encontrar o João e lidar com as questões do seminário, toda aquela tensão de entrega de trabalhos e tudo, e ele sempre tinha uma boa piada, sempre tinha uma palavra de encorajamento. Isso me ajudou demais. Eu sou grato a Deus pela vida do João Paulo e do seu humor. Acho que na fila de humor Deus banhou o João umas 3 vezes, né? Esse aqui vai ser bem humorado, esse aqui também, né? Isso tem sido muito bom. Obrigado pelo convite. Estou aqui hoje com os meus 3 filhos, eu ia falar 4 filhos, mas são só 3. E você que está pensando em ser um missionário plantador de igreja, uma boa estratégia é ter muitos filhos, porque a sua igreja nunca está vazia, né? Você sempre tem um bom público participando lá. Mas continue orando por nós, o nosso trabalho de plantação ali de uma igreja aí em Indaiatuba, do ladinho de Campinas. E hoje eu venho aqui para continuar a conversar com vocês sobre algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração, e é um assunto que tem queimado dentro de mim, sabe? Essa preocupação de ter a certeza de que nós estamos vivendo e fazendo à luz daquilo que Deus planejou originalmente. Somos muito hábeis, somos muito criativos, e muitas vezes isso pode se virar contra nós. E o nosso jeito de ser, o nosso jeito de fazer pode ser muito mais, está muito mais vinculado àquilo que eu acho que deveria ser feito do que necessariamente aquilo que Deus, a maneira como Deus planejou. Então hoje de manhã a gente conversou um pouquinho sobre o primeiro reset, né? Quando o seu celular está começando a dar um problema, você dá um reset no seu aparelho e ele, de alguma forma milagrosa, talvez um dia alguém vai explicar pra gente de verdade o que acontece com o reset, porque alguns problemas que não conseguem ser superados de outra forma, uma tela travada ou coisas do gênero, quando você dá um reset, o negócio volta a funcionar. Mas uma das coisas que eu tenho certeza que acontece quando você reinicia o seu sistema operacional, ele começa a jogar para fora coisas que estão atrapalhando o bom funcionamento daquele sistema, e ao mesmo tempo ele vai buscar na nuvem, ele vai buscar na rede arquivos atualizados, arquivos novos que podem te colocar no eixo de novo, que pode fazer a coisa funcionar novamente. Então, quando nós buscamos fazer um reset das nossas ideias a respeito de Jesus, nós vamos sempre nessas duas direções, de resgatar aquilo que um dia já foi novo e que talvez com o passar do tempo foi perdendo a sua força na nossa vida cristã, mas ao mesmo tempo expelindo e jogando fora aquelas coisas que foram acumulando na nossa caminhada cristã e tem nos atrapalhado.
Uma imagem que eu gosto de usar e sempre exercitar é a imagem de um navio. Imagine Jesus Cristo inaugurando a sua igreja e é como se isso fosse um grande navio, novinho, em folha, que acabou de ser preparado, acabou de ser inaugurado, e ele é lançado em alto mar. Não é? E aquele navio começa a navegar, começa a velejar por aí. Só que muitos anos se passam, né? Tantos anos se passaram, 200, 300, 400 anos se passaram, e o ato de velejar naquelas águas vão se acumulando uma série de crustáceos, uma série de crostas, não é? No casco daquele navio. E passados os anos, quando aquele navio volta para aportar, ele volta para fazer uma reforma, volta para descansar, você já não consegue mais ver a cor original daquele casco. Então esse exercício de reset que a gente está dando aqui é um pouco disso, de tentar voltar a ver a cor original do casco da igreja de Jesus. Tirar tudo aquilo que tem obstruído a nossa visão, que ao longo da nossa vida a gente foi acrescentando, incrementando a partir da nossa experiência religiosa, a partir do nosso achismo, e agora é um ato da gente chegar diante de Deus e falar: Senhor, limpa a nossa vida, mostra para nós de verdade quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde o Senhor quer que nós vamos. E o primeiro reset que nós falamos hoje de manhã era sobre isso, né? Deixar esse lugar de um adorador, de um admirador, de um contemplador de Jesus e assumirmos um compromisso com a imitação de Cristo. Aonde Jesus colocou os passos, aquilo que Jesus fez, ainda que em uma proporção limitada, uma vez que eu não sou e você também não é Deus, a gente se compromete a imitar Jesus em tudo aquilo que Ele mesmo fez. E hoje à noite eu quero sugerir para você, com base no texto de Lucas capítulo 8, abre aí a sua Bíblia, por favor. Nós vamos olhar o versículo 43 até o versículo 48. Eu quero sugerir para você mais um reset que a gente pode dar e precisamos de fato dar na nossa vida, se queremos viver conforme o propósito, se queremos viver conforme aquilo que Deus planejou originalmente para a gente. Antes da gente ler o texto, eu não sei se vocês acompanharam isso um tempo atrás na internet, mas alguém fez uma provocação de como seria se as pessoas pudessem tirar selfie nos tempos bíblicos. Vocês viram essas fotos? Foi bem engraçado. Eu queria dizer que eu roubei a cantina, viu, pastor? Eu roubei 7 chicletes lá, porque eu quero premiar vocês aqui para aqueles que adivinharem, tá bom? Eu vou colocar algumas selfies aqui, o primeiro que falar leva um chiclete, beleza? Todo mundo pronto? Então vamos lá, essa selfie. Ali, ganhou. Muito bom. Pronto para a próxima? Outra. Ezequiel onde? No Vale dos Ossos. Boa, garota. Essa foi mais difícil, hein? Muito bom. Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. São as imagens, né, que a gente vai criando na nossa mente a partir do relato bíblico. Próximo, todo mundo pronto? Sim. Paulo e Silas. Quem falou? Quem falou? Paulo e Silas. Quem falou Paulo e Silas? Olha, só para avisar, depois vocês têm que ir lá e pagar esse chiclete, viu? Eles não estão pagos, vocês têm que ir lá e pagar. Tá? Paulo e Silas, depois de serem soltos da prisão, eles vão lá na casa, o pessoal está orando, né? E eles olham pelo olho mágico lá da porta. Próximo. Quem falou, Jonas? Quem falou? Ótimo. Próximo. Boa. Passa lá para ele para o nosso Massagem predileta dele. Não é para jogar, tinha que ser o Éder, né, gente? Eu falei, não joga, ele vai lá e joga. Próximo, só tem mais 2. Noé. Quem falou Noé? De novo, Mateus. Aí, Mateus. Boa. E a última? A última é difícil, aí tem que avisar. Essa aqui tem que ter anos e anos de estudo e preparo, conhecimento da palavra de Deus para você aceitar. Vamos ver. Jesus,
Zaqueu. Zaqueu. Muito bem, Gabriel. Zaqueu pendurado. Achei legal isso aqui. E eu trouxe isso justamente para introduzir o que a gente quer falar hoje à noite. Porque é muito isso, né? A gente vai criando as imagens, a gente vai criando as cenas na nossa mente. E eu penso que a gente faz muito isso com Jesus também. Quem Jesus é, o que Ele espera que eu faça. E a gente vai criando essas imagens na nossa mente. E o segundo reset vai nessa direção. A gente tem que estar disposto a garantir que a imagem que a gente tem da pessoa de Jesus na nossa mente é aquela que reflete no texto bíblico. Então, eu tenho uma tarefa para vocês. Vocês vão juntar em 3 ou 4 aí. Vocês vão ler o texto de Lucas 8, 43 a 48. E vocês vão me dizer com qual personagem desse texto vocês mais se identificam. Ok? Qual personagem desse texto o grupo aí de vocês mais se identifica? Alguns minutos para vocês fazerem a leitura. Lucas 8, 43 a 48. Acha alguém aí? Vê quem está sozinho. Lucas 8, 43 a 48. Vê quem está sozinho, junta aí. E discutam com qual personagem vocês mais se identificam nesse texto. Lucas 8, 43 a 48. Mais um minutinho. Pronto, vamos lá. Qual personagem? Começar lá no fundo lá. Qual personagem do texto vocês mais se identificam? Pode falar rapidamente. Pedro, ok? Pedro, lá atrás, quem mais? A multidão. Pedro, a mulher, alguém falou a mulher? Minha esposa se parece com Pedro, eu pareço com Jesus. Quem mais? Quais personagens? Com a mulher, ok? Aqui. Pedro, lá atrás. A mulher e o Pedro. Pedro também, tem a multidão. Aqui na frente. Mas a mulher. A mulher, aqui no meio. Pedro, ali no lado. As meninas tudo pedrosas, legal. Aqui no meio. Pedro também, ok. A gente tem o costume, mas na medida em que a gente vai lendo, a gente rapidamente começa, sem perceber, a nos identificarmos com alguns personagens. Mas não é interessante como que quase, ou talvez a minoria, realmente ao ler esse texto, identificou-se com a pessoa de Jesus. Jesus como alguém
que foi o nosso modelo, que foi o nosso exemplo, que andou aqui na terra, para que nós pudéssemos seguir os seus passos. Invariavelmente, quando a gente lê o texto, os nossos olhos se voltam para outros personagens e nós não nos identificamos imediatamente com aquela pessoa que é a que deveria ser a central para a qual nós nos identificamos, que é a pessoa de Jesus. Jesus esteve aqui na terra para nos servir de exemplo, para dar continuidade a essa missão redentora a qual Deus está operando para trazer a humanidade de volta, para restaurar o mundo tal qual Ele planejou originalmente. E os nossos olhos precisam estar treinados para podermos olhar para esses textos e falar, olha, se eu não estou me identificando primariamente com a pessoa de Jesus, pode ser que os meus olhos estão treinados para me identificar na Bíblia de uma maneira que não necessariamente deveria ser a primária. O Novo Testamento, sobretudo, quando nos traz as imagens a respeito de Jesus, é para nos fornecer um padrão de pensamento, um padrão de conduta, um alvo a ser atingido, uma pessoa a qual nós queremos ser semelhantes, tal qual a Bíblia planejou. E quando nós olhamos para a história, a gente percebe que esse olhar não treinado, né, essa tendência das pessoas de querer formar um Jesus à sua própria imagem, já lá de muito tempo atrás, já era uma prática comum. A gente, pela arqueologia, descobre que no ano de 235, isso é uma imagem de uma igreja, ali da época do ano de 235, ela foi descoberta em 1921, ali naquela região onde Jesus viveu, e eles aqui estavam tentando representar através dessa pintura a imagem de Jesus. Não dá para a gente enxergar como a gente gostaria, mas ela está falando da cena onde Jesus arruma as pernas daquele homem, que ele é paralítico, mas você percebe um Jesus bem vestido, você percebe um Jesus com uma característica que muito mais reflete talvez a figura de um cidadão romano, usando aquela roupa, com certas faixas e coisas assim, e é histórico, é natural as pessoas irem construindo essa imagem a respeito de Jesus, tentando formar esse padrão, esse modelo de imitação. E não é curioso que logo nas primeiras tentativas de representar a pessoa de Jesus, ele está muito mais parecido com um cidadão romano do que possivelmente quem de fato Jesus Cristo era. Aqui tem um detalhe mais próximo para você enxergar mais de perto a figura que Jesus representa ali. Essa tem sido a crítica que se faz a respeito dessa imagem. Não é um Jesus que reflete de fato quem possivelmente ele era, mas é um Jesus criado. É uma expectativa criada daquele Jesus que a gente vai imaginando. Mas existem outras imagens, existem outras figuras, outros padrões que nós vamos adotando para ser a nossa referência de vida. Né? Alguém já falou muito sobre essa imagem desse Jesus didático, desse Jesus professor, que ele está iluminado aqui, ele segura um livro bem grande, como se a nossa relação com Cristo, a nossa relação com Deus, não fosse uma relação de imitação, mas fosse uma relação que se limita ao aprendizado, que se limita a estar submetido àquilo que Jesus ensinou. E como eu falei de manhã, às vezes nós achamos que ser um seguidor de Jesus significa concordar com as coisas que Jesus disse, mas de fato, ser um seguidor de Jesus significa pisar nas pegadas e imitá-lo. E buscar ser como ele de fato era. Nós não podemos imaginar ou assumir, embora a parte do ensino, a parte didática, que envolve tudo aquilo que Jesus nos disse, fazem parte do seu plano perfeito para nós. Mas certamente Jesus não tinha a intenção de ser apenas a nossa referência pedagógica, de ser a nossa referência moral, de ser a nossa referência de padrão de conduta. Jesus está muito além dessa imagem de um Jesus didático. Para aqueles que já se aventuraram pelas portas pentecostais na vida, a gente percebe também uma grande ansiedade de retratar um Jesus Cristo milagreiro. Olha que interessante, de onde vem essa ideia de que Jesus usava uma vara para fazer milagres? Você consegue reparar isso no detalhe da imagem? A pessoa que pintou esse negócio deve ter usado como referência, talvez,
ler o livro do Harry Potter, né? Não sei, alguma coisa do gênero, mas está imaginando um Jesus que faz milagres usando varas, e ele multiplica, e ele faz isso, e ele faz aquilo, irmãos. Veja como é perigoso. Veja como é perigoso e como é sutil também. E como é sutil a gente projetar em Jesus as nossas próprias expectativas de sucesso, de padrões de felicidade, de padrões de bens materiais e assim por diante. E a gente vai projetando, e aquele navio que está velejando, que está navegando, a gente vai colocando todas essas crostas, esses crustáceos, e a gente vai desfigurando de fato quem Jesus nos chamou para ser. E essa aqui é a clássica, eu não sei se talvez é para vocês também, mas essa é a imagem de Jesus que eu tenho na mente como criança. Eu comecei a ter razão de ser mais ou menos ali nos anos 90, alguma coisa assim. Era uma época que a LBV, a Legião da Boa Vontade, era muito forte. Lembra da LBV? Tinha comercial direto deles na televisão, né? Não sei o que, Coelho, é isso? É Coelho? Paiva Coelho? Acho que era esse o nome dele. A Legião da Boa Vontade, eles ligavam e faziam pedidos, né? Faça sua doação, estamos cuidando das crianças. E essa imagem, ela era reproduzida com muita frequência. Mas olha, um Jesus branquinho, de olhos azuis, de cabelo penteado, não é? Com roupas muito bem distribuídas pelo corpo, e aqueles cordeirinhos ali olhando com um semblante singelo para Jesus. E a gente constrói essa imagem de um Jesus pacífico, de um Jesus imperturbável, de um Jesus boa pinta, tranquilo. Veja se essa imagem não traduz paz. Os olhos deles estão estáticos, ele não está sorrindo, mas ele também não está bravo. É um Jesus imperturbável. E a gente vai criando essas imagens de Jesus. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia mostra para a gente que Jesus era? Será que é essa imagem que o Novo Testamento pinta para nós? Essa é uma obra muito famosa, pintada por um artista inglês, William Hunt. E ali você vê um Jesus batendo em uma porta, ele está segurando uma lâmpada, mas o que me chama a atenção é como ele fez questão de emoldurar esse Jesus em uma moldura de ouro. E eu fico tão preocupado se às vezes o nosso Jesus também não está emoldurado. Se às vezes a gente não olha para esse Jesus numa ótica de contemplação e a gente só vê beleza, a gente só vê ouro, a gente só vê um Jesus organizado no sentido de não se envolve com certas questões, um Jesus politicamente correto, um Jesus que está preso naquela moldura de ouro que reluz diante dos nossos olhos e a gente fica ali estático, contemplando e admirando. Certamente, meus irmãos, esse não é o Jesus que o Novo Testamento nos apresenta. E eu quero olhar com vocês alguns textos da Bíblia para a gente poder repintar a imagem de Jesus na nossa mente. E a partir dessas características ou dessas imagens corrompidas que a gente acabou deixando passar. Porque você, como eu, também tem em suas veias correndo a imagem corrompida de Jesus. Não é um Jesus empoeirado, não é um Jesus que está andando entre as cidades, não é um Jesus que está descabelado lidando com porcos, não é um Jesus que está em um barco, não é um Jesus fedendo a peixe, não é nada disso. É um Jesus limpo, asseado, tranquilo, pacífico, que não nos incomoda, que não nos chama para seguir os seus passos em lugares fédidos, com pessoas improváveis e indevidas. O Novo Testamento pinta uma imagem de um Jesus totalmente diferente dessas imagens que a gente encontra aqui. E uma frase que eu gosto muito, que alguém disse em algum momento, ele fala: apesar de nós sermos seguidores de Jesus, nas páginas do Novo Testamento, em todo lugar onde Jesus ia, havia tumulto. Mas em todo lugar que eu vou, as pessoas me oferecem uma xícara de café. Ora, se eu de fato sou um imitador de Jesus,
Se eu de fato sou uma pessoa que estou pisando nos passos que Jesus Cristo me deixou como modelo, por que em todo lugar que eu vou há tanta boa receptividade? E aí a gente não está sugerindo que ser cristão envolve estar sendo perseguido o tempo todo, mas no mínimo, assim como Jesus quando entrava nas cidades, assim como Paulo e os apóstolos quando abriam a boca para falar dentro das sinagogas, ou o próprio Jesus quando abria a boca para falar, o pessoal queria matar. O pessoal queria apedrejar, e Paulo quantas vezes tinha que sair fugido, quantas vezes os discípulos tinham que ser escondidos, quantas vezes eles tinham a sua vida ameaçada em morte, porque de fato aqueles homens viviam as pegadas de Jesus. Eles não tinham só uma imagem diplomática, uma imagem bonita e consertada a respeito de Jesus. Jesus tinha uma agenda de carne e osso, que lidava com as questões mais sensíveis e problemáticas da sociedade em que ele estava inserido. Mas nós, infelizmente, optamos por um outro caminho. E que Deus tenha misericórdia e nos ajude a revertermos esse cenário. Então, permita-me trazer para você hoje à noite alguns textos e enquanto eu trago esses textos, vai montando esse cenário, essas características que a Bíblia apresenta a respeito de Jesus. Vou passar por todas elas rapidamente, mas eu quero que você reflita particularmente em cada uma delas. Lucas capítulo 9, versículo 58, Jesus é uma afronta ao status do ter que nós vivemos nos dias de hoje. Né? O texto lá é muito claro quando fala que Jesus era conhecido por muitos, ele podia facilmente ser identificado como uma pessoa que era um sem teto, uma pessoa sem propriedade. Jesus não tinha essa preocupação. Jesus não estava com o seu tempo totalmente orientado para conseguir conquistar ou reunir ou acumular bens aqui nessa terra. E está tudo certo sobre ter bens. Não tem nada de errado sobre isso, mas quando você olha para Jesus, você não costuma ver Jesus como um sem-teto ou como uma pessoa sem propriedade. Jesus não deixou herança, né? Jesus não tinha testamento. E muitos crentes, invariavelmente, acabam tendo o seu tempo, a sua vida, sendo consumidas com preocupações dessa ordem. O que eu tenho? O que eu estou acumulando? O que eu vou deixar para as pessoas que virão após mim? Qual conforto eu consigo galgar nessa vida como esforço, como fruto do meu trabalho? Olha, quem sou eu para dizer o quanto cada cristão poderia e deveria acumular nessa vida? Mas o fato é, aquele que você diz que segue não tinha bens materiais. Deixa o Espírito Santo tratar o resto dessa frase aí dentro do seu coração. O nosso Jesus não tinha essa preocupação. Jesus era rapidamente ignorado pela sociedade e também pela família. Marcos capítulo 6 fala muito sobre isso. Como que Jesus tinha uma forte oposição de dentro da sua casa. Como Jesus tinha uma forte oposição de dentro da sua casa com aqueles que deveriam talvez apoiá-lo, com aqueles que deveriam rapidamente reconhecê-lo. E aí eu tenho muita confiança de que o livro de Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus. Foi escrito pelo irmão de Jesus, porque de verdade, você reconhecer que o seu irmão é o próprio Cristo não deve ter sido uma tarefa fácil para aquele homem, não é? Para ele escrever um livro reconhecendo Jesus como Deus, tinha que ser de fato uma inspiração divina, uma inspiração do céu. Mas Jesus não tinha o reconhecimento, Jesus não tinha o apoio. O texto diz, Marcos 6, verso 4 até o verso 6, ele diz o seguinte: então Jesus disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto por pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. A família de Jesus o rejeitava. A família de Jesus tinha vergonha, muitas vezes, a respeito dele. Ainda seguindo, o texto de Lucas 15, 2 nos fala com quem Jesus andava. Com quem você anda? Quais são as pessoas da qual você propositalmente se aproxima? Eu não estou falando em termos de exceção. É claro que o texto bíblico nos orienta a tomarmos cuidado com quem nós andamos, para não nos deixarmos contaminar.
Mas o fato é que Jesus andava entre gente que não prestava. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Era o tipo de impressão que Jesus passava para as pessoas. E é engraçado, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo tentando pintar uma autoimagem de que nós somos pessoas decentes, comportadas. Mas Jesus talvez não tinha tanta preocupação com isso. E quando as pessoas olhavam para ele, diziam: ali vai um cara que vive entre, como que o texto diz? Com pecadores, e come até com eles. E come até com eles. O ciclo de relacionamentos de Jesus incluía pessoas que eram párias da sociedade. Em geral, nós só nos movemos na direção dessas pessoas por uma ocasião específica, ou por um projeto social, ou para tentar dizer para nós mesmos o que estamos fazendo, mas para Jesus isso era cotidiano. Para Jesus isso era uma rotina, estar com aquelas pessoas. E ao invés de convidar só os irmãos, só os amigos da igreja, Jesus parece que tinha essa intenção de sentar e de comer. Você sabe que naquela cultura, sentar-se à mesa com alguém era um símbolo de relacionamento, era um símbolo de intenção de estar próximo daquela pessoa. Por isso que quando Mateus se converte, né, e Jesus vai comer na casa dele, aquilo gera um grande rebuliço. Será que na sua agenda, será que na nossa agenda, nós estamos incluindo pessoas que não são do nosso círculo? Será que nós estamos realmente tendo essa capacidade, como esse Jesus, de pintar essa imagem na cabeça das pessoas? Uma pedra no sapato dos ricos e poderosos. E essa é a minha predileta. Jesus foi batizado por quem? João Batista. A gente vê aquele debate em 1 Coríntios, né, do pessoal falando: não, eu fui batizado por Paulo, eu fui batizado por Apolo, né? Paulo está dando uma bronca ali no pessoal por causa daquela situação. Mas Jesus escolhe, ou Jesus é batizado por um profeta de muita dúvida. João Batista não era o cara que você ia convidar para pregar na sua igreja, não. Lembra daquela imagem que o texto fala? O cara vivia no deserto, comia bicho, se alimentava de mel. Imagina a cara de João Batista. Sabe que ele fazia barba? Você não tomava banho? Quem foi o pastor que se batizou? O pastor que me batizou, pastor fulano de tal, né? Jesus foi batizado pelo profeta muito estranho, um cara muito radical. Quem sabe, né? João Batista usava dreads, fazia tranças na barba. Devia ser uma cena horrorosa, andar perto daquele homem. Um homem totalmente desqualificado para ser convidado a conviver nos círculos organizados e religiosos daquela época. E Jesus fala: eu não vi um homem tão justo como esse na terra. Jesus faz poucas vezes elogios à fé das pessoas enquanto ele passa aqui. Ele fala um pouco sobre Natanael, mas lá na frente ele também elogia muito o próprio João Batista. Possivelmente, se fosse nos dias de hoje, João Batista não estaria na nossa lista de pregadores que nós vamos convidar para o acampamento do ano que vem. Dificilmente. Jesus inaugurou seu ministério entre animais selvagens. Eu acho que isso é uma demonstração muito clara dessa imagem que o texto bíblico está querendo pintar na nossa mente sobre quem Jesus é. Depois que Jesus é batizado ali em Marcos, final do capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito leva Jesus para o deserto, e tem toda aquela história que vocês conhecem sobre sendo tentado por Satanás e coisa assim, mas por algum motivo Deus fez questão de inspirar o autor, e ali ele escreve: e ele habitava entre os animais selvagens. Eu não consigo interpretar tão bem quanto eu gostaria aquele texto, mas isso é uma sugestão dos lugares, do tipo de pessoa, nas relações que Jesus é. Como deve ser viver como deve ser andar por 40 dias e 40 noites entre animais selvagens. Talvez o autor estava justamente querendo pintar essa imagem, porque a gente fica imaginando aquele Jesus organizado, de pés limpos e sereno, olhando para Satanás e dizendo: nem só de pão viverá o homem. Quase que um Jesus fantasmagórico, e quando a gente toca nele, a nossa mão passa entre ele, porque ele é uma fumaça, ele é um fantasma organizado que andou aqui nessa terra.
Não! Ele tinha o seu ministério entre os animais selvagens, diz o texto, no deserto, face a face com o próprio diabo. Um Jesus diferente, de um Jesus asseado, emoldurado em ouro. Não, era um Jesus com os pés no pó, um Jesus com uma agenda de carne e osso. Andou com pessoas famintas, lidava com gente morta, gente doente, com pele infeccionada. Era esse o grupo que Jesus atraía. Provou uma mulher cananeia. Ela nem era batista e Jesus elogiou a mulher, gente. Você acredita nisso? Elogiou a fé de um pagão. Ele nem era convertido. E Jesus elogiou a fé do cara. Você acredita num negócio desse? Nem era batizado. Nem era membro da igreja. E Jesus vai lá e fala, não, mas que fé, hein? Fé zona. Esse é o Jesus que o Novo Testamento pinta pra gente. Não é um Jesus organizado, desempoeirado, limpo, que usava Dove nos cotovelos para não ficar ressecado. Não. Não. Jesus, diz o texto, Mateus 10, 34 e 35, eu vim trazer espada. Que é isso? Espera aí, vamos para outro texto. Esse aí a gente tem até dificuldade de pregar, como diria minha avó. É muita dificuldade nesse texto. Ele diz claramente, eu vim para trazer espada. Eu não vim para trazer paz. Esses textos é só um recorte de algumas figuras do Novo Testamento que a Bíblia vai pintando para nós a respeito de quem Jesus era. E aí, aqui vem o segundo reset. Você está pronto? Você está anotando aí o segundo reset? O primeiro reset é sai do lugar de adorador, de admirador, assume um compromisso com a imitação. Segundo reset é esse. É me inspirar e abraçar a radicalidade de Jesus. E aí o Espírito Santo vai aplicar isso da maneira individual com cada um de vocês. O que significa para você hoje abraçar a radicalidade de Jesus? Quais imagens você precisa deixar no seu reset saírem da sua mente para você poder começar a se aproximar de fato desse contexto de imitação e de entender quem você está dizendo que você está seguindo? Porque talvez você está seguindo muito mais um monge, talvez você está seguindo muito mais um homem organizado, né, no sentido prático da palavra, do que de fato quem o Novo Testamento fala que Jesus era. E como isso ferve dentro do meu coração. Eu digo, Senhor, me ajuda, que o Espírito Santo tenha liberdade no meu coração de aplicar e dizer para mim o que significa abraçar a radicalidade de Jesus. Como essa radicalidade de Jesus pode me inspirar a ser um cristão mais engajado, mais envolvido, mais dedicado com as questões que estão à minha volta. Como a nossa igreja pode abraçar e ser inspirada por essa radicalidade de Jesus e nos arriscarmos a fazer coisas que talvez vão causar um impacto de escândalo em um ou outro, mas que no final das contas o que importa é que nós estamos tomando decisões não em uma imagem de um Jesus emoldurado em ouro, mas em um Jesus que tinha os pés dessa terra, que lidava com o pó, que lidava com a sujeira, que lidava com o fluxo de sangue, que lidava com as imundícias de quem tinha hanseníase na pele, que lidava com demônios e assim por diante. Esse é o seu, esse é o meu Jesus. Amém ou não? Amém. Como a radicalidade de Jesus pode nos inspirar? A fazer o quê? Quantas covardias seriam arrancadas do nosso coração de uma vez por todas se nós começássemos a enxergar esse Jesus como de fato ele era? Que coisas nós passaríamos a falar? Que artigos nós passaríamos a escrever? Que posicionamentos nós passaríamos a ter? Que lugares nós começaríamos a visitar? Que pessoas nós começaríamos a interagir? Quais espaços nós nos atreveríamos a colocar os pés?
pelo exemplo do próprio Senhor Jesus. Como fazer isso? Bem, eu posso vir aqui e dizer, bem, abracem a agenda radical, abracem a radicalidade de Jesus, mas eu quero sugerir três coisas para vocês colocarem em prática para podermos, de fato, abraçarmos essa radicalidade de Jesus. Até aqui foi a introdução da mensagem, agora que eu vou começar a pregar, tá bom? Então começa a anotar aí os 3 pontos que eu vou passar para você. Não, brincadeira, vai ser bem rápido, não dorme não. Eu acho que, em geral, a nossa tradição cristã, ela pode ter sido muito influenciada por tudo aquilo que aconteceu na Reforma. A gente acredita muito nos 5 solas, né? Isso tem o seu valor, isso é muito importante. Mas embora a Reforma teve uma contribuição sólida no que diz respeito a confrontar aquela doutrina mentirosa do diabo, de que o homem precisa labutar para ser salvo, a Reforma ela não teve tanta essa preocupação em preservar ou de resgatar as origens e o sentido da igreja, do que significa ser um cristão. Inclusive eu li em algum lugar que uma das grandes crises dos reformadores é o que eles iam fazer com o culto. Porque tudo bem você ir lá e dizer, não, a salvação é pela graça, não é pelas obras, mas a gente também precisa mudar o nosso culto. Por isso que possivelmente se você entrar em uma igreja presbiteriana muito, muito tradicional e depois visitar uma igreja católica, você vai perceber uma semelhança muito grande entre os cultos. Porque a preocupação ela era soteriológica, ela não era eclesiológica. E aí nós herdamos esse movimento da Reforma e somos pessoas muito sérias com essa questão da doutrina da salvação, mas eu penso que perdemos um pouco a mão da doutrina da igreja. Eu penso que, em grande parte, muitas igrejas, se deixassem de existir no lugar em que elas estão hoje, fariam pouca falta para o lugar em que elas estão inseridas. E aí, de novo, a frase: onde Jesus chegava, ele causava tumulto, mas onde a gente chega, as pessoas nos convidam para entrar e nos oferecem uma xícara de café. Mas e se hoje a nossa igreja fechasse as portas e deixasse de existir no bairro XYZ? Que falta faria? Que falta faria? Um Jesus com uma agenda de carne e osso, um Jesus radical, diferente do Jesus pintadinho que a gente monta, de fato fez muita falta. Fez muita falta. Tanto é que depois de ir, ele fala, eu vou mandar outro, para que possa continuar, e ele vai ser o consolador de vocês. Veja, meus irmãos, apreciamos muito o movimento da Reforma. E louvado seja Deus, por conta da luz que foi lançada a partir da defesa desses 5 somentes. Mas eu quero sugerir você, e aí eu vou usar o latim só para manter a métrica, para manter a regra e te ajudar a lembrar. Mas a gente, ao invés de viver só a luz dos solas da Reforma, a gente podia pensar em Missio Dei, em Participate Christi, em Imago Dei. Deixa eu falar rapidamente o que cada uma dessas coisas significam. Pastor, como eu posso abraçar a radicalidade e me inspirar na agenda de carne e osso em Jesus? Lembre-se disso. João capítulo 5, versículo 17, o próprio Cristo diz: meu Pai sempre trabalha e eu também. E nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que desde o momento em que o homem caiu, Deus foi o primeiro missionário. Deus sempre deu o primeiro passo na direção da salvação do homem. É sempre Deus quem dá o primeiro passo. E Deus continua nessa obra, nessa tarefa, nessa missão redentora. É Ele quem proveu o animal para poder cobrir as vergonhas de Adão e Eva. É Ele quem orienta Noé para construir a arca. É Ele quem orienta Moisés a estabelecer o tabernáculo no deserto. E Deus, ao longo de toda a história da humanidade, vai se movendo para poder criar esse caminho onde o homem possa, através da mensagem do Evangelho, se reconectar com o seu Criador. O nosso Deus, Ele está em missão. O nosso Deus está trabalhando no coração do seu vizinho ou das pessoas da sua família nesse exato momento. O Senhor Deus está trabalhando no coração das pessoas que estão lá, transitando no centro da cidade. O nosso Deus já está trabalhando. E nós precisamos ser lembrados disso. Não é que Deus vai começar a fazer alguma coisa quando eu for lá, quando eu começar aquele ministério, quando eu distribuir aquele folheto, quando eu fizer aquele evangelismo. Não. Deus já está em missão. E por onde a gente olha, a gente tem que ser lembrado disso. Não é sobre o que a gente faz,
mas é sobre o que Deus está fazendo no coração das pessoas. O meu Deus está se movendo, Ele já está trabalhando. E aí, paralelo a isso, quando eu olho para o participar de Cristo de João 5,19, aquilo que o Pai faz, o Filho também faz, eu posso me lembrar que se o meu Deus está em missão, então através de Jesus eu posso participar dessa missão. E Deus vai articulando os encontros. Deus vai esquematizando os momentos onde nós vamos encontrar as pessoas para falar o que precisa ser dito, para que elas ouçam o que elas precisam ouvir, e o seu coração vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, e até chegar ao ponto onde elas reconhecem a Jesus como seu Salvador. Mas a gente precisa lembrar que é o próprio Deus que já está operando, já está atuando aí fora. Qual é o nosso lugar nessa equação? De entender que somos convocados por Deus para participar dessa missão e orarmos e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor já está trabalhando no coração das pessoas que eu vou entrar em contato hoje. Como eu posso participar da sua missão? Como eu posso participar da sua missão? Eu tenho contado esse testemunho para algumas pessoas. Outro dia eu estava caminhando com a minha esposa no parque, uma caminhada despretensiosa. E a gente andando no parque, a gente viu um comércio que acabou de ser inaugurado. E naquela mesma hora, o meu coração entrou em contrição. E eu falei: Fabiana, vamos lá naquele comércio. E a gente entra no comércio, a gente começa a conversar com o cara, né? E ele fala: começamos agora e tal. Eu disse assim: olha, eu sou um seguidor de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus e eu gostaria muito de fazer uma oração por você no seu comércio. Eu já tive comércio também, eu sei como é desafiador ter um negócio próprio. Você se importa se eu fizer uma oração por você? E ele disse: não, você é pastor? Eu disse: eu sou pastor, posso orar por você? Pode, por favor, pode orar. E ali, junto com a Fabiana, naquele comércio pequenininho, era mais um delivery, a gente ergueu uma oração e dissemos: Senhor, abençoa essa família, cuida do coração deles, Pai, dá sabedoria. E oramos. E no final daquela oração ele olha para mim e diz: olha, muito obrigado. Nós também somos cristãos, nós servimos a Deus. Eu vim do Pernambuco há 5 meses, estou aqui procurando uma igreja para frequentar. E eu estou muito interessado em conhecer mais vocês para saber como é lá na sua igreja, coisa assim e coisa assada. E nós estamos nesse processo de aproximação com esse homem. Irmãos, como é bom, né? Quem lida com plantação de igreja sabe, cada pessoa que passa por aquela porta, né? O coração agita e a gente fica sempre naquela expectativa: Senhor, usa a vida dessa pessoa. Mas não é sobre o ter aquela pessoa lá dentro da igreja, mas de novo, naquele momento, eu sabia que em minha volta, uma multidão de pessoas estão tendo seus corações afetados e acessados pelo próprio Deus. E dias mais tarde, quando eu volto lá no restaurante dele, ele diz para mim: pastor, aquele dia foi muito importante que vocês vieram, porque a gente estava passando umas lutas, tinha um cano entupido aqui, e eu já estava querendo desistir, e a sua vinda aqui, ter feito aquela oração, me ajudou a lembrar quem Deus é. E foi tão bom ser lembrado que não é sobre a oração que eu fiz, mas como é gostoso a gente saber que Deus está trabalhando, Deus está em missão, trabalhando no coração das pessoas. E sabe o que? Ele está te convidando para trabalhar junto com Ele. Amém. Ele te chama e Ele me chama para podermos junto com Ele tocar na vida das pessoas e dizer a elas quem Deus é e como Jesus as ama. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz, e nós somos seguidores do Filho. O Pai está em missão e através de Jesus nós também podemos participar dessa missão. E o último ponto é pensar na Imago Dei. É claro que a gente sempre vai fazer uma leitura do mundo a partir da doutrina bíblica da queda. O mundo está caído, o mundo está corrompido, o homem é depravado. Mas a gente precisa treinar os nossos olhos para ansiar, para desejar que esse cenário seja revertido. Veja, eu entendo que o mundo é caído, eu entendo que o homem é depravado, mas a maneira como eu enxergo o homem depravado muda a maneira como eu interajo com ele. Se você enxerga uma pessoa como alguém que está morta em seus delitos e pecados e que vai para o inferno, verdade, totalmente verdade, mas isso me mobiliza a quê? Isso me move
A qual direção? Não é isso? Então, imago Dei significa ser lembrado que aquele homem depravado, que aquele mundo caído, que aquele prostíbulo, que aquela cracolândia que está se formando ali na sua esquina é sim obra do diabo, é sim uma maldição, mas ainda aquelas pessoas carregam a imagem, foram criadas à imagem de Deus, e meu coração precisa estar apertado com aquela situação. O meu coração precisa... Eu não deveria estar preocupado com a desvalorização do meu imóvel, porque agora tem uma cracolândia a uma esquina da minha casa. Meu Deus, agora minha casa que valia 1 milhão vai valer só 750 mil. Percebe como rapidamente a gente começa a lamentar pelas coisas erradas? E eu me lembro uma vez conversando com um irmão, ele dizia: pastor, ore por mim, eu estou passando por tanta dificuldade. Eu disse: claro, meu irmão, vou orar por você. Me diz aí qual que é a sua dificuldade. Pastor, antigamente eu conseguia comprar 2 baldes de cloro para minha piscina, mas as coisas estão tão apertadas que agora eu só consigo comprar 1. Ele disse: puxa, que problema, hein? Não vou nem orar por isso não. Percebe como rapidamente, por causa de uma imagem que não se aproxima da radicalidade de Jesus, a gente se deixa corromper pelos valores desse século. Estabilidade financeira, impostos justos. Não se esqueçam, meus irmãos, o mundo está caído. O mundo está caído. E a tendência, conforme Apocalipse nos indica, é só piorar. E o Messias, que as pessoas realmente deveriam ansiar, morreu, ressuscitou e em breve voltará. E quando nós olhamos para as injustiças que estão postas nessa terra, o nosso coração não deveria se indignar no sentido das desvantagens que nós vamos ter por causa disso ou por causa daquilo, mas os nossos joelhos deveriam se dobrar e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E restitui a essa vida aquilo que o Senhor planejou originalmente lá no Éden. Um homem que caminhava as tardes de delícias junto com o Senhor. Atua no coração desse homem. É assim que Jesus nos ensina a viver. Jesus não via as pessoas a partir de quem elas eram, mas Jesus via as pessoas a partir de quem elas poderiam se tornar. Jesus não via uma prostituta, Jesus via uma mulher escravizada com um coração cheio de entulhos, porque passou a acreditar em muitas mentiras que a dariam satisfação, mas Jesus sabe que quando limpa o entulho do coração daquela mulher, ela pode se tornar uma seguidora, uma discípula e alguém que vai continuar tocando as vidas e sendo usado nessa missão de redenção que o Senhor Jesus está atuando no mundo agora e que nos chama a participar com nós. Qual é a imagem do Jesus que você segue? Tem mobilizado você a quê? A que zona de conforto? A qual zona esse Jesus que você segue tem te levado? A quais lugares o Jesus que você segue te mobiliza? Se for do Novo Testamento, joga essa moldura de ouro fora. Despenteia aquele cabelo de Jesus. Com todo respeito, Senhor Jesus. Escurece aquela pele. Suja aquele manto. Espanta aquelas ovelhas irritantes calminhas ali no pé de Jesus. Bota um monte de cabrito, de bode, de cachorro sarnento. Tem mais a ver com Jesus. De animais selvagens. Refaça a sua imagem de Jesus e peça para Ele te mobilizar a continuar atuando. O meu Deus está em missão. Através de Jesus eu posso participar com Ele. E o mundo sim está caído, o homem sim está depravado. Mas a maneira como eu enxergo Ele deve ser com o olhar da fé de um evangelho que pode transformar. O evangelho que transforma a vida, o evangelho que transforma a favela, o evangelho que desfaz a cracolândia. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Alguém disse que o evangelho é como um leão faminto, preso em uma jaula. O evangelho é como um leão faminto preso em uma jaula. Você não precisa fazer muita força para ele causar um estrago. Só abre a jaula e deixa que ele faz o resto. Mas às vezes a sensação que eu tenho aqui, o impacto que o evangelho tem na minha vida é muito mais para um gatinho brincando com um novelho de lã
do que de um leão faminto. Que a sua oração e a minha seja essa: Senhor, refaz a imagem de quem o Senhor é na nossa mente e nos mobiliza para esse mundo real, porque a gente está em alguma matrix que não confere a quem o Senhor de fato diz que é. Feche os seus olhos, baixa aí sua cabeça. Vamos orar juntos nessa hora e aí a gente encerra com um momento de oração em grupo. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Eu peço perdão pelo Senhor. Eu sinto até vergonha, Deus. Eu sinto até vergonha quando eu sou confrontado com essas verdades da sua palavra. Eu peço a Deus, por favor, quebra esse Jesus da minha mente. Arranca essas molduras de ouro, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos mobiliza a irmos nos lugares em que o Senhor iria. Nos ajude a nos aproximarmos das pessoas que o Senhor se aproximaria. Ó Deus, nos faz sentir vergonha das coisas pela qual nós temos pedido oração. Nos faz sentir vergonha dos motivos pela qual a tristeza tem se instaurado no nosso coração. A gente se aborrece por tanta coisa banal. É a internet que não é rápida o suficiente. É o carro que eu não consegui trocar no tempo que eu gostaria. É o vazamento do canamento antigo da minha parede. É a raça de cachorro que eu tenho que não é tão valorizada no mercado. Ó Deus, me perdoa. Me perdoa porque quando eu olho para quem o Senhor é, eu percebo quão longe a gente está. Mas a nossa esperança viva é na Tua graça. A nossa identidade não é baseada em nossos fracassos, mas no sucesso que o Senhor teve sobre o pecado. Por isso a nossa marca principal é não desistir, é perseverar, é amar ao Senhor, é buscar insistentemente ser a imagem de Cristo. Pai, nessa noite, que todas as vergonhas, que todas as culpas que estão instauradas em nossos corações possam ser levadas embora pelo sopro do Teu Espírito, que nos faz lembrar que somos Teus filhos, somos Teus herdeiros, somos Seus co-participantes, somos os seus trabalhadores nessa seara, e que juntos, ó Pai, na pessoa e na presença do Espírito Santo, nós possamos nos colocar prostrados em Tua presença e dizer: pinta o verdadeiro Jesus na minha mente e me move na direção que o Senhor quer e não na direção que a figura romântica tem me mantido, Pai. Eu oro pedindo essas coisas em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Bom, eu quero terminar dando para vocês duas situações. Vocês vão sair daqui do acampamento e vocês foram convidados para almoçar na casa de uma parente sua, de uma tia sua, ok? E essa tia sua te procura e ela pinta um certo cenário, uma situação da vida dela. E aí o seu desafio qual é? Aí no seu grupo de oração, de trabalho, você vai aconselhar essa tia à luz de tudo que você ouviu aqui. E no final vocês vão orar juntos pela tia e por vocês que estão aí. Deu para entender? Então nós temos duas tias aqui. Nós temos a tia afasta e nós temos a tia aflige. O que é que nos afasta da radicalidade de Jesus e o que é que pode afligir, né? Porque o nosso coração está aflito nos dias de hoje. Então, a gente tem dois cenários aqui. A primeira da tia afasta. Uma jovem profissional de sucesso, dedicada à sua carreira e reconhecida por sua ética e competência. No entanto, ela sente-se cada vez mais insatisfeita com o vazio que a vida profissional proporciona e busca um propósito maior. Então, aconselho a tia afasta, vocês vão juntar aí o seu grupo, vocês vão pensar em quais conselhos vocês poderiam dar para a tia afasta e explicar para ela como abraçar a radicalidade de Jesus pode ajudá-la a mudar esse cenário. E ao final, vocês vão orar juntos. É claro que a tia afasta é um personagem fictício, a gente está falando de você mesmo. O que é que te afasta a viver a radicalidade de Jesus? E o segundo personagem é a tia aflige. Ela é uma dedicada esposa e mãe, vive uma rotina cansativa e repetitiva. Apesar de amar sua família, ela sente um vazio existencial que a deixa desanimada, sem entusiasmo. Já viu alguém assim dentro da igreja?
Ela busca uma vida cristã com mais sentido e significado na sua vida e a faça se sentir participante da missão de Deus. Converse com a tia Flige. Faça ela pensar como viver na vida de conforto, longe da radicalidade de Jesus, é fruto dessa aflição, ou produz o fruto de aflição. E quais passos ela precisa dar para mudar essa situação. E ao final, orem com ela. Esse lado aqui é o lado da tia Flige, beleza? Esse lado aqui é o lado da tia Fasta. 10 minutos, se o pastor João Paulo vem e encerra com uma palavra de oração, para que a tia Flige e a tia Fasta sejam transformadas pela radicalidade de Jesus. Bom trabalho aí. A primeira, se a tia Fasta não passar radicalidade, mais conhecido para criar um propósito. Cronômetro na tela. E a Flige está preguiça caminho. Tia Flige? Não precisa significar na sua vida. Ela busca uma vida cristã com mais sentido e significado. Já se nela no dia a dia, já faz parte do propósito de Deus. Quais os passos que precisa dar para mudar a situação? Missão de Senhor também. A missão de Senhor de casa é Dedicada à esposa. Dedicada à esposa. Apesar de amar a sua família, sente um vazio. ela tem que ver que ela já está sendo uma dedicada. Ela já Mais sentido. Ela não entende, né, que ela já contribui, ela já participa do propósito de Deus. conversa com ela, faça conversar. Muito dessas pessoas. Ah tá, mas que ela pode. Precisa para mudar. Ela estava falando de Ela bem, né? Tá prestando isso, fugir da zona de conforto. Converse com ela, faça essa como viver na zona de conforto, longe, é fruto dessa aflição. Na rotina de vida, você ela servir o próximo. já está fazendo a dedicação pela casa dela, que já Das pessoas que precisam. não precisa não entender esse cara. Pode um diferencial.
Não, eu não tenho mais. Passou dos 40. Eu penso a mesma coisa. Eu tenho endereço ali já para São Paulo. Tem um gerador lá na nossa aqui. Solar. Nós temos que isso vai mudar o personagem desse. Conversa com ela. Tá bom, então. Aí eu achei isso aqui. Eu tinha feito isso. Meu Deus, São Paulo.
Só que ele acha que ele design inteligente. Deve ser design inteligente. Esse foi design inteligente. Resumido, né? Bem Vamos cantar um hino daqui a pouquinho, finalizando esse bom tempo que o Senhor nos deu. A gente vai cantar, vai orar e aí já nos A gente vai cantar o número 19. Vocês podem terminar a oração. Nós vamos cantar no 19, sempre seguirei a Cristo. 19, o seu livrinho de corinhos. Ao vale calmo irei tranquilo com Jesus, onde as flores brotam a levar minha cruz. Por qualquer lugar eu seguirei meu Salvador, protegido pelo seu eterno amor. Sempre, sempre seguirei a Cristo, seja por onde for, eu seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo, seja pois por onde for, eu seguirei. Bem, vamos agradecer a Deus com uma oração. Obrigado, Senhor, porque podemos, através das mensagens, através da Tua Palavra, ter uma visão mais precisa sobre o Senhor Jesus Cristo, uma visão mais precisa sobre o que significa ser ousado no testemunho do Senhor. E nós pedimos que, assim como o Senhor usou o seu Santo Filho para levar multidões ao arrependimento, para se importar com pessoas simples que simplesmente o tocavam, o Senhor também nos ajude a ter a mesma sensibilidade para com aqueles que estão à nossa volta. Aconselhá-los como o Senhor mesmo aconselharia. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vamos ter daqui a pouquinho o nosso